Fala pessoal, professor William aqui. Estamos iniciando agora a aula de número 2 para o concurso do BRB. Lembrando que eu estou começando pela parte de conhecimentos bancários e aí lá no final da apostila nós temos os bancos na era digital. Se você ainda não baixou a apostila, ela está disponível lá no meu site profcapriata.com.br. Basta você acessar a aba de materiais gratuitos e realizar seu download. Lembrando que esse curso aqui ele segue exatamente a mesma ordem do edital nos assuntos sobre conhecimentos bancários. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que vocês vão reparar que eu vou estar mudando de roupa durante a aula, mas é porque essa aula já estava gravada, então eu simplesmente editei o vídeo para deixar certinho aí para você que está estudando para esse concurso. Então eu peço para que você se inscreva no canal para me dar aquela força e bons estudos a todos! Agora eu só mostro para vocês umas coisas que podem acontecer aqui do compulsório e aí eu já falo da autonomia do Banco Central. O compulsório, então, ele pode incidir sobre o depósito à vista, sobre o depósito a prazo e sobre a poupança. Não se preocupe em relação a essa porcentagem, tá, pessoal? No momento que eu estou gravando essa aula, o compulsório ele está nesse valor para depósitos à vista, que aí eu estou pensando em conta corrente dentro de um banco, está em 17% para depósitos a prazo, né, por exemplo, um CDB, e 20% em poupança, mas essa porcentagem não cai em prova. Tá? Então, assim, só tem que saber que o compulsório ele pode ocorrer em conta corrente, pode ocorrer em depósito a prazo e pode ocorrer em poupança. E esse dinheiro que fica guardado lá no Banco Central, ele vai ter uma remuneração. Ó. Se for depósito à vista, ele não tem remuneração, porque, conta corrente já não tem remuneração. Se for depósito a prazo, ele é remunerado pela Selic, e se for depósito em poupança, ele tem a remuneração igual a da poupança. Claro, o banco está deixando o dinheiro lá no Banco Central, ele tem que ter algum retorno, né, por estar com o dinheiro ali parado. Vamos trabalhar então agora os pontos chaves da autonomia do Banco Central. O que trouxe os pontos chaves dessa autonomia do Banco Central? Primeira coisa, definiu a estabilidade de preços como objetivo fundamental do Banco Central. Na minha opinião, isso daí sempre existiu, mas agora isso aí está escrito em um papel que agora o Banco Central ele vai ter que sempre buscar essa estabilidade dos preços. E quando a gente fala estabilidade dos preços, nós queremos dizer o que basicamente? O Banco Central ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para ele tentar controlar essas altas ou baixas muito abruptas aqui dos preços, né? Ou seja, da inflação. A gente sabe hoje em dia que o cenário que nós estamos vivendo no Brasil, ele é um cenário que a inflação está subindo, tá? Isso aqui é atualidade, e consequentemente o Banco Central, né, mais especificamente o Copom, que é o Comitê de Política Monetária que faz parte lá do Banco Central, ele começou a aumentar a nossa taxa de juros, então a Selic começou a subir. Você ainda pode não saber como que se controla a inflação com a taxa de juros, mas eu ainda vou explicar para vocês isso na aula de economia, ok? Então, assim, o Copom, o Banco Central, ele vai basicamente tentar alterar as taxas de juros, ele vai poder fazer isso 8 vezes ao ano, para tentar controlar essa alta dos preços, ok? Essa alta inflacionária ou vice-versa, se os preços estivessem tendo uma deflação. Então, ficou como objetivo fundamental aí do Banco Central. Isso daqui é uma coisa importantíssima, eu diria que é um dos pontos mais importantes dessa autonomia do Banco Central. Agora os mandatos eles vão ser fixos e não coincidentes, de 4 anos para os diretores e para o presidente. Lembra que o Banco Central é formado por um presidente e mais 8 diretores, né? E qual que foi essa questão do não coincidente? Agora, o presidente do Banco Central, o mandato dele vai iniciar quando? Ó, presta atenção. O mandato dele inicia no 3º ano de mandato do presidente da República. Então, por exemplo, nós vamos ter eleições agora em 2022. Se for eleito aqui um determinado presidente, nós lá em 2025, ou seja, no 3º ano, o presidente do Banco Central começa o seu mandato. Então, esses 3 primeiros anos, o novo presidente que for eleito aqui em 2022, ele vai continuar com o presidente do Banco Central antigo, que vem do mandato anterior. Então, ele só vai começar aqui no 3º ano. Isso daí é importantíssimo, né? Para a gente ter uma autonomia maior do Banco Central. Porque senão o que acontece? O presidente é eleito, foi eleito lá em 2022,
E aí ele vai lá e já indica quem vai fazer parte lá do Banco Central, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser os diretores do Banco Central. E com isso, muitas vezes ele pode mudar totalmente o rumo da economia. Às vezes você tem um presidente do Banco Central que é um presidente mais ortodoxo, né? Que gosta de fazer tudo possível para controlar os preços. Ele não quer saber de injetar liquidez na economia, porque ele acha que isso vai gerar inflação. E aí ele vai lá e do nada muda para um presidente do Banco Central de uma vertente mais heterodoxa, né? Que é aquele tipo de vertente na economia que não liga muito para essa questão de liquidez, não acredita que o excesso de liquidez vai gerar inflação e por aí vai. Então, assim, você meio que dá uma continuidade às políticas que estavam sendo feitas no governo anterior, e isso ajuda com que a economia ela não fique sofrendo baque em baque um atrás do outro. Né? A cada eleição sofre um baque, tanto um baque ali da questão política quanto da econômica. Né? Então, o risco, geralmente, quando ocorrem essas eleições aqui no Brasil, são muito elevados. Então, assim, pelo menos a gente reduz esse risco relacionado ao Banco Central. Então, agora o mandato inicia no 3º ano. E os diretores, vai ser 2 diretores em cada um dos 4 anos de mandato. Então, por exemplo, no primeiro ano de mandato aqui do presidente, você indica 2 diretores. Na verdade, o presidente ele vai começar de fato aqui, né, a eleição é em outubro de 2022, ele começa em 2023, aí você indica 2 diretores. Aí depois 2024 mais 2 diretores, aí depois 2025 mais 2, depois 2026 mais 2. Então são 2 diretores em cada um dos 4 anos de mandato do presidente. Esse daqui, ao meu ver, é um dos principais pontos chaves dessa autonomia do Banco Central. Esse terceiro eu já até falei para vocês, o presidente e os diretores continuam sendo nomeados pelo presidente da República e sujeito à aprovação do Senado. E justamente por isso, pessoal, o nosso Banco Central ele não é independente. Se ele fosse independente, não seria o presidente que estaria fazendo essa indicação. Então, assim, querendo ou não, ainda existe um certo poder ali do poder executivo influenciando no nosso Banco Central, ok? E aí você pode até pensar assim, lembra do compulsório que eu falei? O compulsório é uma parcela do dinheiro que o banco capta, que ele é obrigado a depositar lá no Banco Central? Pois bem, então o Banco Central ele vai ser o quê? Ele vai ser o banco dos bancos. Os bancos depositam dinheiro lá, banco dos bancos. Dá para você pensar dessa forma. Ponto 4 aqui então. Estabelece que a exoneração de diretores e presidentes da instituição só se dará em casos justificados e com aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Esse ponto 5 foi uma atualização, né, que antes era autarquia vinculada ao Ministério da Economia, agora é autarquia de natureza especial, então não tem vínculo com ministério nenhum. O cargo de presidente do Banco Central deixa de ter o status de ministro, então ele não vai mais ser chamado de ministro, tá? Ele deixou de ter esse status aí, o presidente do Banco Central. O que mais? O 7 aqui, vai garantir a transparência e a prestação de contas, já que o presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado, em arguição pública, no primeiro e segundo semestres de cada um dos anos, um relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira. Isso daqui, na verdade, né, o Banco Central ele já divulga relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira. Mas basicamente esse relatório vai ser o quê? Vai explicar as decisões tomadas no semestre anterior. Então o Banco Central ele fala assim, olha, no semestre anterior nós elevamos a taxa Selic de 2% para 4,5%. Por que nós fizemos isso? Olha, nós fizemos isso porque a gente acredita que a economia está começando a ter um excesso de liquidez. Os Estados Unidos eles começaram a fazer um programa de fomento muito grande lá na economia deles. E isso pode ser que acabe aumentando os juros nos Estados Unidos daqui a um tempo e aí a gente seja obrigado a aumentar para a gente não ficar atrás. Está tendo um choque de oferta muito grande aí na nossa economia como um todo e a gente acredita que essa alta dos preços do atacado pode repassar para o varejo. Então ele vai fazer a explicação do que ele acredita que ele está fazendo por conta desse aumento aí da Selic, né? O que ele está buscando. Então isso aí vai trazer mais transparência e prestação de contas aí para a nossa sociedade. E aí ele dá ao Banco Central autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira
mantendo as diretrizes do governo em aspectos relevantes. Então, mais um ponto para a gente saber que, ó, ainda mantém as diretrizes do governo, não é 100% independente. Beleza, pessoal? Então, esses são os principais pontos chaves dessa autonomia do Banco Central. E agora, terminamos esse primeiro assunto de autonomia do Banco Central, vamos começar agora sobre o Comitê de Política Monetária. Então, inscreva-se nesse canal, vamos lá para a aula. Primeiro, né, o que são metas de inflação? Meta de inflação, a gente já sabe que quem define é o Conselho Monetário Nacional. Isso daqui existe no país desde 1999. Então, lá desde 99, foi implementado aqui no país o regime de metas de inflação, ou seja, todo ano o Conselho Monetário Nacional ele fala, eu quero que a inflação para esse ano seja, sei lá, 3,5%. E aí o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele tem que fazer alguma coisa para ele colocar a inflação na meta. E o que o Copom faz para atingir essa inflação, né? Que é o que exatamente está sendo perguntado aqui. O Copom, basicamente, ele faz isso, ó. Alterações na Selic, que é a taxa básica de juros aqui da nossa economia. Agora, vamos tentar entender essas coisinhas, essas setas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Selic, taxa básica de juros da economia. Vamos pensar a seguinte situação, ó, se eu subir a Selic, se a Selic está 13,75% no ano, quer dizer que o juros está caro. Eu, William, não vou pegar crédito nesse momento para financiar um carro, não vou pegar crédito nesse momento para financiar uma casa, financiar um apartamento. Por quê? Porque os juros vai estar muito caro, então a minha parcela vai ficar muito cara. Então, toda vez que a taxa básica de juros da economia sobe, que é a Selic, o crédito na economia faz o quê? Ele cai. As pessoas param de pegar crédito, porque é uma questão óbvia. Juros está alto, ninguém vai querer pegar crédito. Tá? E parte da população, diria grande parte da população, usa crédito para consumir. Né? Às vezes você pega o crédito para você ter um bem de alto valor agregado, como um carro, uma casa, ou então você pode ser um empresário que você está pegando um crédito para um capital de giro, então um crédito de curto prazo, né? E aí, conforme o juros está aumentando, você não vai mais querer saber do crédito, consequentemente, esse crédito na economia ele vai cair, e aí as pessoas que utilizavam esse crédito para consumir, elas também vão ter uma redução no quê? No consumo. Você pode parar para pensar, por exemplo, hoje em dia na economia, 2022, Selic alta, juros altos, as pessoas estão consumindo, todo mundo está gastando dinheiro à toa, está pegando crédito, está gastando? Não, ninguém está consumindo. Se você tinha planos de comprar uma casa, um apartamento, não sei o quê, você está adiando isso daí, né? Para você não pagar um juros muito alto. Então, o consumo na economia cai. Ok. Consequentemente, agora você vai pensar assim, ó, pensa pela ótica do empresário. Se as pessoas estão consumindo menos, eu, empresário, eu vou investir mais ou eu vou investir menos na minha empresa? Eu vou investir menos também, porque, poxa, eu não tenho demanda, as pessoas não estão consumindo. Por que eu vou gastar dinheiro investindo? E quer saber? Além de eu investir menos, eu ainda vou mandar a gente embora, porque eu estou tendo menos lucro, né? O lucro, a taxa de lucro da economia, ela está caindo. Então, eu vou mandar a galera embora, o emprego daquela economia também vai cair. Tudo isso aqui porque a taxa de juros subiu. Aí você pensa, beleza, então quando o juro sobe, ele atinge todas essas variáveis, mas por que a inflação cai? Eu não estou entendendo por que a inflação cai. Porque, imagina só, eu sou um empresário, eu vendo um produto, né? As pessoas vendem ali, por exemplo, os alimentos, as pessoas estão vendendo o que quer que seja na economia, né? A área de educação, saúde, habitação, tudo. Se ninguém tem renda, se ninguém tem emprego, se ninguém tem crédito, você vai aumentar o seu preço? Vou falar, quer saber? A economia está tudo ferrada aqui, ninguém tem crédito, ninguém está consumindo, eu não estou vendendo nada, meu lucro está baixo, mas eu vou aumentar o preço. Vou começar a cobrar aqui R$ 3.000 no curso da CEA. Pronto, vamos ver o que vira. Eu vou vender o curso da CEA? Não vou vender. Por quê? Porque as pessoas estão sem renda. Então, o que eu vou fazer para tentar vender esse produto? Vou reduzir o preço. Só que não só eu vou reduzir o preço, todas as outras pessoas da economia, de maneira geral, vão reduzir preços justamente para você atingir aquela pessoa, aquela parcela da população que está com uma renda mais baixa. Então, é por isso que o IPCA
ele cai, tá? E aí, se você lembrar da aula que eu falei sobre PIB, lembra que o PIB ele tem a fórmula da seguinte maneira, ó, consumo mais investimentos mais gastos do governo mais exportação menos importação. Aqui eu mostrei para vocês que o consumo, quando o juros subiu, o consumo ele caiu, ó, seta para baixo, e mostrei que o investimento também caiu, seta para baixo também. Então, ó, se dentro do PIB tem o consumo e tem o investimento, essas duas variáveis caíram, a gente já pode pressupor que o PIB, de maneira geral, caiu, porque são as variáveis de maior peso lá dentro daquela fórmula, tá? E aí, para sua prova, o que você precisa saber aqui, pessoal? O que você precisa saber? Você precisa saber a relação da Selic com a inflação e com o PIB. Você não precisa saber da relação da Selic com essas outras variáveis aqui, porque daí já seria aula de macroeconomia. Só que eu não consigo explicar para você que a Selic sobe e a inflação cai se eu não explicar para você os efeitos da Selic antes de chegar na inflação. Tá? A Selic ela não atinge a inflação assim, aumentei a Selic, amanhã a inflação cai. Não, demora, até as pessoas reduzirem preço, até as pessoas pararem de consumir, pegar crédito, as pessoas serem demitidas, isso demora. Então é por isso que quando a gente vê a inflação alta, né, e aí o Banco Central, mais especificamente o Copom, ele começa a subir a Selic, muitas vezes você vê as duas variáveis caminhando juntas. Né? Você vê a inflação subindo e a Selic subindo, mas é porque ainda não deu tempo da Selic atingir a inflação. Só que para a sua prova, você sempre vai pensar assim, ó, se a inflação está alta, a Selic ela sobe, consequentemente, a inflação vai fazer o quê? A inflação vai começar a cair. Então, é essa relação inversa que a gente precisa saber. Se eu reduzo o Selic, uma hora ou outra, a inflação ela vai subir, porque daí é só a gente colocar as setas aqui todas ao contrário. Então, essa relação que você precisa saber para a sua prova. Você tem que decorar isso daqui e também saber os efeitos da Selic no PIB. Aí, o que mais que você precisa saber nesse slide sobre o Copom? Quantas vezes ele se reúne? 8 vezes ao ano, e que é nas terças e quartas-feiras, né? Terça-feira ele se reúne, ele debate lá com a galera. Ah, o que você acha que a gente faz? A gente sobe ou desce juros? Ah, eu acho que sobe por causa disso, isso, daquilo. Então é um debate na terça-feira. E na quarta ele, de fato, divulga a decisão dele. Ah, vamos subir a Selic. Ah, vamos baixar a Selic. Tá? E o nome dessa Selic, ela é chamada justamente Selic Meta, que foi que eu mostrei no slide anterior. E o Copom ele divulga relatórios de inflação ao final de cada trimestre também. Qual que é o grande objetivo aqui do Copom? Implementar política monetária, que é justamente essa política de subir ou descer taxa de juros, definir a meta da Selic e analisar o relatório de inflação. Eu falei que existem 8 reuniões no ano, né? Se, por exemplo, o Banco Central quiser, o Copom ele quiser convocar uma outra reunião, uma nona reunião, a gente chamaria essa reunião de reunião extraordinária. E aí quem poderia convocar ela seria o presidente do Banco Central, que por sua vez também é o presidente do Copom. A galera que trabalha no Banco Central trabalha no Copom também. Perfeito? E aí, para finalizar, essa questão do viés, como que funcionava antigamente? Antigamente, o Copom ele falava assim, olha, eu defino a Selic hoje em 10%, só que o viés dela é de alta, tá? Com viés de alta. Quer dizer que até que antes de chegar na próxima reunião do Copom, o Copom poderia subir essa taxa de juros sem uma nova reunião, ou seja, viés de alta, ele poderia aumentar a taxa de juros. Só que eu nem vou entrar nesse detalhe porque isso não cai na sua prova. Você só tem que saber que viés não existe mais. Então, hoje, se o Copom ele define a taxa de juros em 10%, ele só pode alterar essa taxa na próxima reunião. Não tem como alterar antes, não tem como alterar depois. É só na próxima reunião, tá? Então, esse viés, você só tem que saber que ele não existe mais. Apareceu isso na sua prova, você vai falar, não existe mais. Pronto. Aqui, ó, para a gente finalizar essa parte do Copom, pessoal, como que funciona a reunião, né? Então, ó, terça-feira, reunião do Copom. Primeiro, vamos começar aqui vamos começar aqui na quarta anterior à reunião do Copom. Na quarta-feira anterior à reunião do Copom, inicia o silêncio. Então, o Copom não pode falar nada no mercado. Aí, na terça, você tem o debate, né? Na quarta, você tem a decisão da próxima taxa Selic.
E aí depois você ainda continua em silêncio até a próxima terça-feira, que é quando é divulgada a ata do Copom. E ele se reúne 8 vezes ao ano.